Muito bom dia, Deus abençoe a todos nós em Cristo Jesus. Estamos aqui para mais uma meditação da Palavra de Deus. Hoje, terça-feira, 16 de junho de 2026. E antes de começar a meditação, vamos apresentar a nosso Deus. Senhor Deus do céu e da terra, só Tu és Deus, santo, poderoso e justo. E todos nós necessitamos de Ti. Ó Deus, nos ensine a aprender, nos aproximar e Te conhecer mais, meu Deus. Para a Tua glória, Te oramos em nome de Jesus. Amém. Título da meditação de hoje: Deus deseja que o venhamos conhecê-lo. Deus deseja que o venhamos o conhecê-lo. Vamos falar de uma simbologia para ilustrar esta meditação, para que venhamos compreender um pouco mais. Quando se há uma família e tem filhos, e o filho ele está cada dia ali junto do pai e da mãe e de irmãos, se assim o tenha. E há uma aproximação dos pais para com o filho. E o filho, ele sempre tem essa liberdade de perguntar ao pai algo que queira perguntar, se aproximar mais, de andar com ele aonde ele for e ter essa aproximação e intimidade para entender o pai. Da mesma forma, Deus quer que venhamos ter essa aproximação dele e conhecê-lo, perguntá-lo, saber mais dele. É disso que Deus quer de todos nós, porque à medida que venhamos conhecer ele, mais entenderemos o coração de Deus e iremos procurar como o agradá-lo. É isso que Deus quer que venhamos conhecer Ele e a vontade dEle, pois na sua palavra assim o diz, que a vontade dEle é boa, perfeita e agradável para todos nós. Vamos ter como texto bíblico dessa meditação livro do profeta Oséias, Deus falando através do profeta Oséias esta mensagem aqui. Capítulo 6, versículo 1 ao 3. Vamos ler apenas 3 versículos para não tomar muito tempo, mas todo esse contexto fala-se sobre a conversão sincera do povo de Israel a Deus. Conversão, nós bem sabemos que é a volta, o retorno, o contorno de 180 graus. Você está indo em uma direção e tem que convergir, voltar em sentido contrário. É assim que o povo de Israel estava vivendo, de uma forma distante de Deus. E Deus chamou a atenção para o povo se voltar para Deus. Do mesmo jeito, nós, quando estivermos em um caminho que não é do agrado de Deus, que está se afastando, distante de Deus, temos que nos voltar, nos converter para Deus e voltar dos caminhos errados. Primeiro versículo de número 1, vamos ler. Vinde, Deus falando através do profeta Oséias, vinde, vírgula, e tornemo-nos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Versículo 2. Depois de 2 dias nos revigorará, ao terceiro dia nos levantará,
e viveremos diante dele. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva será o dia que rega a terra. Vamos ter esse comentário apenas desses 3 versículos, mas há muito o que falar aqui, em todo esse contexto, mas se tratando como aqui é uma meditação, não estamos aqui pregando nem fazendo um sermão, apenas uma meditação com poucas palavras. Primeiro, no primeiro versículo, Deus usando o profeta: vinde, tornemos para o nosso Deus. Porque o povo, quando sai da vontade de Deus, que erra, aí vai colher aquilo que plantou. Então, o que vai acontecer? Deus vai permitir que venham algo para tocar nas pessoas, para que as pessoas se voltem para Ele. Entenda. E Deus, preste bem atenção nesse detalhe. Nós aqui estamos falando a palavra. Nos guiamos a tudo pela palavra. Porque aquele que não fala, que não manuseia bem a palavra e que não fala conforme a palavra de Deus, ele está só negando os ensinos de Deus, genuíno que Deus quer. Então, olha só, reflita comigo. Você que é pai, você que é mãe. Quando seu filho faz algo errado, a palavra de Deus diz que nós temos entendido, conhecido isso em Deus, que Deus é disciplina. Aquele que não disciplina não tem amor. Pai, mãe que não corrige, que não disciplina o seu filho é porque não tem amor. Deus é amor. Nós temos falado na meditação de ontem sobre o amor ágape. Deus é amor. O amor não é só o sentimento de compaixão, não. O amor, também no amor, existe a justiça, a disciplina para corrigir quando estiver errado. O povo de Deus aqui estava distante, fazendo aquilo que não agrada a Deus. Então o povo começou a colher e Deus permite que venha a ser castigado. E o próprio Deus, ele cria uma forma de fazer mal, não, de corrigir a todo aquele que ama. Porventura, não é assim que está escrito? É sim. Leia o livro de Hebreus, capítulo 12, que você vai ver e entender que Deus castiga aquele a quem ama e que toma por filho. Quando o pai ama o filho, ele corrige, ele cria alguma disciplina de correção, de castigo para disciplinar, para aquele filho se voltar do erro e não cometer mais. Porventura, não é assim a sabedoria de Deus e que está escrito? Pois é a palavra de Deus. E temos trazido aqui o ensino de Deus de uma forma com muito temor, com muita pureza, com muita transparência de Deus, porque temos o temor pela salvação da minha alma e também da sua. Então, quem ama, fala a verdade como ela é, como ela está escrito, e de forma do sentido de Deus, e não do seu próprio ensino humano, da mente humana. Continuando, vamos falar aqui que Deus falou, assim como vem a alva vinda é certa, assim também virá a bênção. Então, quando se corrige, quando a pessoa se volta para Deus, faz o concerto com Deus e começa
a trilhar novamente o caminho reto, aí vai vir as bênçãos, a benignidade de Deus sobre a pessoa. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, Deus quer que a cada dia a gente venhamos ter mais sede dele, para conhecer e entender ele e fazer perguntas a ele. Tem que ter esse relacionamento aberto, filho e pai. Tem que ter esse relacionamento. Deus quer que a gente tenhamos intimidade com ele, que venhamos abrir o coração para ele e perguntar a ele aquilo que precisamos saber, entender e conhecer mais dele. Agora sim, temos comentários sobre os versículos aqui, sobre o povo de Israel. Agora vamos aqui para a meditação. Vamos falar apenas de 2 pontuações. Um dos maiores motivos porque Deus quer que o conheçamos. Qual seria um dos maiores motivos porque Deus quer que nós venhamos conhecer? Por que o Pai se interessa e sempre dá conselho aos filhos para que o filho entenda mais o pai e saiba que o pai, ele tem a experiência, ele sabe o que é bom e o que é ruim, o que pode prejudicar o filho. Assim é Deus. Deus quer que venhamos conhecê-lo mais, porque há um motivo maior. E qual é esse motivo maior que Deus quer que eu, você, todos nós venhamos o conhecer mais? Para entender como conseguir a vida eterna com Ele. Não é glorioso? Olha só o que diz a palavra de Deus, o Senhor Jesus falando a respeito disso. O 4º evangelho do Novo Testamento, do apóstolo João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então, quando se conhece Deus, a gente começa a entender como conseguir a vida eterna com Deus. Segunda pontuação, e já aqui estamos concluindo. Um dos principais objetivos de conhecer a Deus. Qual é? Um dos principais objetivos para se conhecer a Deus. Viver em uma harmonia entre os irmãos, entre aqueles que estão servindo a Deus e entre também ao seu próximo também. E com Deus. E revelar o amor de Deus a outras pessoas. Então Deus quer que a gente venhamos viver em harmonia com os irmãos, aqueles que servem a Deus, que fazem parte do corpo de Cristo e com o seu próximo. Tem gente que só ama mais a quem convém. Não, espera aí. Jesus disse amar o próximo, independente de ele ser servo de Deus ou não, independente dele ser uma pessoa boa ou não, amar o próximo. Quando se ama o próximo, aí verdadeiramente você pode dizer, eu amo a Deus. Enquanto não ama o próximo, odeia ao irmão ou ao próximo, rejeita alguém, saiba disso, que falamos com autoridade de Deus, não queremos dizer que somos profeta de Deus, mas como uma pessoa sincera de Deus. Quando a pessoa não ama o próximo, a mágoa, desprezo pelo próximo, saiba disso. Ainda não se ama a Deus. Pode até falar de boca, mas no coração, diante de Deus, ainda não ama Deus como Deus o quer que o amamos. Quando amamos nosso próximo, amamos a Deus de fato e de verdade. A esse respeito está escrito também no mesmo evangelho do apóstolo João, capítulo 17, versículo 24, que diz, a fim de que todos sejam um,
E como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando há essa unidade de conhecer e amar um ao outro e ao próximo, seremos tal como Deus, um só, em uma unidade de amor. Aí sim, aí passamos a conhecer mais a Deus. Vamos orar a Deus agradecendo por esta meditação. Senhor Deus eterno e Pai, no nome poderoso do Senhor Jesus, nós te pedimos a tua compaixão. Nos ajude a nos achegar mais. E toda mentira de ensinos errôneos, de espíritos que distorcem a tua verdade, meu Deus, desde já sejam repreendidos e que esta pessoa tenha o discernimento, alcance a tua misericórdia para entender a luz do sentido da tua verdade como ela é, como assim, meu Deus, foi falado nesta manhã, a tua palavra. No nome de Jesus, amém. Bendito seja Deus. Então, saiba, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo, faça isso. Procure a Deus. A palavra de Deus diz claramente, Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia em casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, se não me foge a memória, versículo 27 e 28, que diz que nós temos que procurar, ele não está longe. E Romanos, capítulo 10, e versículo 8 e 10. Escreva isso, para depois você procurar. Não vamos ler para não tomar muito tempo. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 25 até o 30, você lê. E Romanos, capítulo 10, do versículo 8 até o 10. Você vai entender que Deus está bem perto de cada um de nós, esperando só que a gente invoque e procure Ele para conhecê-lo. E aí você fala com Deus: Senhor, dá-me o discernimento pelo teu Espírito Santo. Eu tenho sede de ti, eu preciso, eu sei que necessito de ti. Eu quero te conhecer, eu quero ter a vida eterna. Me ajuda. Eu tenho uma absoluta certeza que Deus se voltará, tanto para mim, como para você, como para todos que assim o fizer. Vamos agradecer a Deus, que Deus é maravilhoso, Ele é Deus Pai justo, mas saiba disso, Deus castiga aquele a quem ama, Deus é disciplina. Quando a gente começamos a conhecer mais a Deus, a gente vai entender mais a Ele e vai entender, saber como nos conduzir para com Ele, para com o próximo e nesta vida aqui, para ter uma conduta que o agrada. Deus abençoe, até a próxima, se assim Deus nos permitir.